acabou o filme? Maratonou a série ou zerou o jogo? Então, cola com a gente. Tá começando Depois da Tela, com Lincoln Brevilieri. Produção de áudio Vinhetando. Toda jornada começa de um jeito simples. Às vezes com uma mochila nas costas, outras com uma escolha que parece pequena, mas muda tudo. E, na maioria das vezes, a gente nem percebe que já começou. Talvez você esteja no começo do caminho. Talvez já tenha passado por algumas batalhas difíceis, ou só esteja tentando entender para onde ir agora. Mas uma coisa é certa: ninguém chega muito longe sozinho. E é engraçado pensar nisso, porque quando a gente fala de Pokémon, parece tudo muito simples, né? Uma criança, uma mochila, um mundo inteiro para explorar e a sensação de que sempre tem alguma coisa nova esperando logo ali na frente. Mas conforme a gente cresce, essa jornada muda. Ela fica menos sobre explorar e mais sobre entender o caminho que a gente já está percorrendo. E esses são só alguns dos motivos que fazem Pokémon continuar fazendo tanto sentido. Ele nunca foi só sobre batalhas, foi sobre a caminhada e, acima de tudo, sobre quem caminha com a gente. Agora eu quero te fazer uma pergunta e eu queria muito que você levasse isso ao longo desse episódio. Quem fez parte da sua jornada até aqui? Me conta lá no @Depois da Tela Podcast. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lincoln e esse é o Depois da Tela. Hoje a gente vai falar sobre jornadas, mudanças e sobre as pessoas que de alguma forma ajudaram a gente a chegar até aqui. Bem, se prepara porque depois da vinheta a gente vai falar sobre Pokémon. Pikachu! Pokémon aparecendo depois da tela era só uma questão de tempo. Esse podcast é um projeto bastante pessoal, né? Quase um diário em voz alta, então algumas histórias acabam sendo inevitáveis e Pokémon com certeza é uma delas. Afinal, a gente está falando de uma franquia que atravessou 30 anos da cultura pop. São jogos, animes, filmes, mangás, enfim. Poucas histórias conseguiram acompanhar tantas pessoas por tanto tempo. E eu tenho quase certeza de que em algum momento da sua vida, Pokémon também cruzou seu caminho. Talvez tenha sido no Game Boy, tentando capturar o seu primeiro monstrinho. Talvez no anime, acompanhando as aventuras do Ash. Ou talvez nas cartas, disputando batalha no recreio da escola. Até porque Pokémon tem essa característica muito marcante. Ela sempre aparece como uma aventura. Uma mochila nas costas, um caminho pela frente e um mundo inteiro esperando para ser explorado. Eu lembro exatamente quando Pokémon apareceu na minha vida. Na minha escola, muitos amigos tinham TV a cabo, então Pokémon começou a circular nos corredores antes mesmo de chegar na TV da minha casa. Então era aquele tipo de conversa que a gente escutava de longe, todo mundo comentando empolgado, descrevendo personagens, descrevendo algumas batalhas, e você meio que tentando montar um quebra-cabeça mesmo sem ter visto nada ainda. Então, quando finalmente estreou na TV aberta, já existia uma expectativa enorme dentro de mim. E quando eu finalmente pude assistir, valeu cada minuto de espera. Cada momento de frustração por ter ficado de fora das conversas por um tempo. Naquela época, claro, eu não tinha a menor dimensão do tamanho dessa franquia. Eu não fazia ideia de que Pokémon ia atravessar décadas e plataformas e gerações. Mas mesmo sem entender isso, dava pra sentir que tinha alguma coisa especial ali. Pokémon nunca foi só sobre capturar a criatura ou vencer batalha. Sempre foi sobre começar uma jornada. E se Pokémon fosse só uma história sobre vencer, a jornada do Ash teria acabado bem rápido, porque, verdade seja dita, ele perde bastante. Ele perde batalhas importantes, perde
confrontos decisivos e durante muitos anos perdeu praticamente todas as ligas das quais ele participou. E mesmo assim, a história continua. Eu não vou mentir, eu sempre achei isso uma escolha narrativa bem curiosa, porque em muitas aventuras desse tipo, o protagonista costuma ser apresentado como o escolhido, o prodígio, alguém excepcional com um talento que deixa claro desde o início que ele nasceu para fazer aquilo. E é aquele personagem que rapidamente prova que ele é especial. Já o Ash nunca foi exatamente isso. Ele não é o treinador mais forte, ele não é o mais estratégico, nem o mais preparado quando a jornada começa. Na verdade, muitas vezes ele começou até meio perdido. Ele toma umas decisões meio impulsivas, ele confia demais no coração, algumas vezes fica subestimando os adversários e aprende muitas das suas lições do jeito mais clássico possível, errando. Mas tem uma coisa que aos poucos vai se revelando muito importante. Ele continua caminhando. Ele transforma cada derrota em aprendizado, cada batalha em experiência e cada nova região, até então desconhecida, em mais uma oportunidade de tentar de novo. Então, se for para resumir de uma forma bem direta, apesar do sonho do Ash ser se tornar o maior mestre Pokémon do mundo, toda a trajetória dele é marcada por outra coisa: persistência. No fundo, a história sempre foi sobre seguir em frente, porque perder uma batalha não significa que você está no caminho errado. Às vezes significa apenas que você ainda está no meio da sua jornada. E olha, quando eu era mais novo, isso me frustrava bastante, tá? Eu achava muito injusto ver o Ash perder tantas vezes, sempre parecia que ele estava tão perto da vitória e mesmo assim acontecia alguma coisa e essa conquista escapava entre os dedos dele. Na minha cabeça de criança, aquilo simplesmente não fazia o menor sentido, porque quando a gente acompanha uma história de aventura, existe quase um acordo silencioso entre a narrativa e o público. A gente acredita que o protagonista simplesmente vai vencer. Pode demorar, pode ter obstáculos no caminho, pode exigir um esforço gigantesco, mas no final a vitória chega. E por muito tempo o Pokémon parecia quebrar esse acordo. O Ash chegava nas ligas, enfrentava batalhas muito difíceis, mostrava evolução e mesmo assim não levava o título. Mas olhando hoje, com um pouco mais de distância, a coisa fica bastante diferente, né? Na maioria das vezes, o Ash não perdia por azar, nem por alguma injustiça absurda da história. Ele perdia porque estava enfrentando treinadores que naquele momento simplesmente eram melhores, eram treinadores mais experientes, mais preparados, ou que fizeram escolhas mais estratégicas ao longo da jornada e da batalha. E mesmo assim, ele quase sempre entregava batalhas memoráveis, confrontos muito equilibrados, umas estratégias bem inesperadas, que eram um puro momento de determinação. Aquele tipo de batalha que, independente do resultado, fica claro que os dois lados deram tudo de si. E pensando bem, isso já deveria contar como uma vitória. Mas a verdade é que a gente raramente enxerga assim, porque quando a gente torce por alguém, no fundo o que a gente quer ver é que aquela pessoa ganhe. A vitória é o final, né? É o que parece fechar a história. Só que Pokémon nunca teve pressa de fechar a história, porque o foco nunca foi chegar lá, sempre foi caminhar, explorar uma nova região, conhecer novos Pokémons, enfrentar novos desafios, errar, aprender, tentar outra vez. Talvez seja justamente por isso que a história da jornada do Ash durou tanto tempo, porque ela nunca foi construída como uma história de um prodígio. Ela foi construída como a história de alguém que continua tentando, não importa o que aconteça. E talvez seja aí que Pokémon acerte em cheio em algo que muitas das histórias de aventura acabam deixando de lado. Nem sempre o personagem mais interessante é o mais talentoso. Às vezes, ele só é o mais persistente. Aquele que não desiste depois da primeira derrota, nem da segunda, nem da terceira. Aquele que continua caminhando, mesmo quando ainda não sabe exatamente como é que vai chegar lá. E isso, de certa forma, torna a jornada do Ash muito mais humana, porque na vida real, quase ninguém começa sendo excepcional em alguma coisa. A maioria de nós começa meio perdido, tentando entender as regras do jogo, aprendendo no meio do processo, errando bastante e tentando outra vez. Pokémon sempre tratou esse processo com muita
muita naturalidade. Perder não é tratado como um fracasso definitivo, é tratado como parte da jornada. Uma batalha perdida não encerra a sua história, ela só faz parte desse caminho. E talvez seja por isso que, depois de tantos anos, a gente ainda continua se conectando com essa franquia, porque Pokémon sempre contou uma história bem simples, uma história sobre começar uma jornada, sobre encontrar desafios pelo caminho e sobre continuar caminhando mesmo quando a sua vitória ainda não chegou. Pausa dramática. Agora é hora da nossa pausa dramática, aquele momento em que a gente para tudo para falar da cena que mais marcou. E no caso de Pokémon, eu poderia escolher várias. A Butterfree indo embora, o Charizard finalmente respeitando o Ash, ou alguma batalha épica, mas a cena que mais ficou gravada na minha memória vem do primeiro filme. E não é só por conta do que acontece na tela, mas também pelo lugar onde eu estava. Eu devia ter uns 10 anos, eu estava viajando com a minha família, a minha mãe e os meus avós, no caso, lá pro Rio Grande do Norte. Eu não lembro exatamente o nome da cidade, mas eu lembro do tédio. Eu era a única criança no meio de adultos, num lugar onde eu não conhecia ninguém, em que eu também não tinha aonde brincar. Sabe aquele sentimento de estar sobrando na conversa? Pois é, imagina isso numa criança. Até que minha mãe, por livre e espontânea pressão minha, me levou ao shopping e lá estava passando o filme. Naquela altura, eu já era muito viciado em Pokémon. Então, imagina a cena. O mini Lincoln, longe de tudo que conhecia, sentado no escuro do lado da mãe. Naquele momento, aquele cinema era o meu mundo inteiro. E aí o filme vai se encaminhando pro final, que marcou toda a minha geração. O Mewtwo e o Mew brigando e o Ash tentando parar a briga. E aí vem o choque e ele vira pedra. De repente, o barulho para, o Pikachu tenta acordar o Ash, fica chacoalhando, dando choque, nada, até que as lágrimas de todos os Pokémon começam a cair e o Ash volta à vida. Cara, pra uma criança de 10 anos, aquilo foi absurdo. Não tinha análise técnica, não tinha crítica, era só assim, ele voltou. Eu não lembro de cada detalhe do roteiro. Pra falar a verdade, eu não lembro muito do filme, mas eu me lembro dessa sensação. E eu não tava pensando na narrativa, eu tava só ali, com a minha mãe, vendo algo que eu achava a coisa mais incrível do mundo. E talvez seja isso que tenha ficado, né? Não era a lógica da cena, mas a memória de quem tava comigo naquele dia. Eu entendi algo ali naquele momento que só hoje eu sei explicar. Uma história vira memória não pelo que acontece nela, mas por quem divide o silêncio do cinema com você. E essa definitivamente ficou comigo. Depois da tela. Tem uma coisa sobre Pokémon que quanto mais o tempo passa, mais eu acho interessante de observar, que é o fato de que essas jornadas quase sempre são contadas a partir do ponto de vista de uma criança. É claro que existem adultos nesse universo, e eu sei que quem é mais fã pode listar vários exemplos, mas no geral esses personagens ocupam um outro lugar na história. Eles são mentores, líderes, professores, cientistas. Dificilmente são aqueles que ainda estão tentando entender o próprio caminho, experimentando, errando, ou então explorando tudo pela primeira vez. Talvez isso não seja por acaso, pode ser porque quando a gente é criança, a ideia de jornada é muito mais aberta. Existe ali um tempo, curiosidade, existe uma liberdade maior pra gente errar sem que isso pareça o fim do mundo, e principalmente existe espaço pra gente explorar sem precisar justificar as nossas escolhas. Só que tem uma diferença importante quando a gente olha pra isso já adulto. A jornada que Pokémon mostra não é exatamente a jornada que a gente vive, né? Ali, os personagens podem simplesmente sair de casa com uma mochila nas costas, encontrar pessoas pelo caminho, descobrir novas coisas, mudar de direção quando precisa e seguir em frente como se o mundo tivesse, de alguma forma, sempre disponível para ele.
Agora tenta imaginar isso na vida real. Me diz qual é o adulto CLT que consegue simplesmente sair por aí explorando o mundo, tentando caminhos diferentes, errando sem grandes consequências e ajustando a rota no meio do processo. Dá uma carteira de trabalho pro Ash que a história dele acaba em 5 episódios. O máximo de aventura que ele ia ter ia ser capturar um monstrinho na hora do almoço antes de bater o ponto e voltar porque precisa ser feito. Porque quando a gente cresce, a vida começa a exigir uma estrutura muito mais rígida. Tem horário, responsabilidade, contas a pagar, tem expectativa e aos poucos aquele espaço mais aberto de exploração vai ficando menor. Não porque a gente não quer explorar, mas porque nem sempre dá. E talvez esse seja um dos motivos de Pokémon funcionar tão bem até hoje. Ele mantém viva essa ideia de jornada que na prática foi ficando cada vez mais difícil da gente acessar. Só que mesmo dentro dessa realidade mais limitada, tem uma coisa que continua muito presente, que é para mim o coração, tanto de Pokémon quanto da vida real, que é o fato de que a gente não caminha sozinho. Hoje eu posso dizer que eu tenho um time de verdade. Gente que eu confio, gente que eu sei que tá ali quando eu preciso e que faz a diferença real no meu dia a dia. Eu passei 10 anos com o meu grupo de dança e foi ali, longe de qualquer obrigação profissional, que eu entendi o que significa construir um time. Eu sempre tive essa barreira para conseguir criar conexões, um certo receio de me abrir. Mas quando você divide o palco, o esforço, os erros com as mesmas pessoas por tanto tempo, essa barreira do conhecido simplesmente cai por terra. Você percebe que em algum momento aquele grupo virou família, não porque veio uma grande apresentação, mas por conta desses pequenos momentos em que a gente segura a barra de alguém quando o ritmo se perde. Em Pokémon a gente chama de time, na vida real eu chamo de porto seguro. É saber que mesmo cada um vivendo a sua própria batalha, a gente ainda está na mesma frequência. Seria muito injusto olhar para isso como se essas pessoas estivessem ali só para compor a minha história, porque é óbvio que elas não estão. Cada uma delas está vivendo a sua própria jornada, lidando com as suas próprias batalhas, tentando fazer as suas próprias conquistas, tentando entender o próprio caminho. E ainda assim, existe uma coisa muito bonita nisso tudo, porque mesmo cada um seguindo o seu próprio rumo, existe essa sensação de proximidade, como se ninguém tivesse completamente sozinho, como se a qualquer momento alguém pudesse aparecer a uma pokebola de distância, pronto para ajudar, pronto para ouvir ou simplesmente para estar ali. Só que junto com isso vem uma parte que, pelo menos para mim, é bem mais difícil de lidar. Os times mudam. E isso me pega porque eu sou uma pessoa que eu gosto de rotina, eu gosto de estabilidade, eu gosto de saber onde eu tô pisando. Então, quando alguma coisa muda, quando um ciclo se encerra ou quando uma pessoa deixa de fazer parte da minha vida do jeito que fazia antes, eu não sou alguém que me adapto rápido. Eu demoro um pouquinho. Eu preciso de um tempo para entender o que mudou, para reorganizar as coisas, para encontrar um novo ritmo. E nesse processo eu fico um pouco fora do eixo, como se eu estivesse tentando me localizar de novo dentro de uma realidade que antes parecia muito clara. E talvez o que mais me incomode nisso tudo não seja nem a mudança em si, mas o tipo de mudança. Porque existem despedidas claras, que têm começo, meio e fim. Por mais dolorosas que sejam, elas pelo menos te dão um ponto de referência, mas tem algumas que te pegam porque elas são aquelas despedidas silenciosas. Aquelas em que não existe uma conversa definitiva. É aquele contato que um dia foi o centro do seu mundo, cheio de piadas e planos, e que agora tá lá, no fundo da lista de mensagem, com a última conversa datada de meses atrás. Não houve uma briga, não houve nada. Só um silêncio. Você vê a foto da pessoa mudar, vê a vida dela surgir e seguindo pelos stories, mas o abismo entre vocês só cresce. E ninguém falou nada. É um ponto final disfarçado de reticências. Mas ao mesmo tempo, por mais desconfortável que isso seja, eu também entendo que faz parte. Porque nem todo mundo foi feito para caminhar com a gente até o final. Algumas pessoas fazem parte dessas fases muito específicas da nossa vida. E elas são sim
fundamentais naquele momento, mas não necessariamente precisam permanecer depois. E isso não diminui a importância dessa relação, só mostra que essa conexão fazia sentido dentro daquele contexto. E olhando hoje, eu percebo que a minha relação com isso também mudou. Como eu disse, eu sempre tive dificuldade de criar conexões, nunca foi algo que acontecia de uma forma tão natural para mim. Talvez por eu ser naturalmente mais introspectivo, talvez por esse histórico de estar em grupos diferentes o tempo todo ao longo da minha vida, mas ao mesmo tempo eu me orgulho muito das conexões que eu consegui construir, porque as pessoas que ficaram deixaram de ser só amigos, em algum momento passaram a ser a minha família. E a vida adulta traz um desafio a mais nisso, porque conectar passa a ser mais difícil não por falta de vontade, mas por falta de tempo, por excesso de responsabilidade, por agendas que não batem, por cansaço e por prioridades que simplesmente mudam. E isso faz com que cada nova conexão leve mais tempo para acontecer, mas talvez seja justamente esse o motivo que faça elas também se tornarem mais valiosas. E no fim das contas, olhando para tudo isso, eu acho que Pokémon sempre mostrou de uma forma muito honesta, mesmo sem precisar explicar, que a jornada não é sobre manter todo mundo ao seu lado o tempo inteiro, nem sobre construir um time perfeito que nunca muda. É sobre reconhecer quem caminhou com você em cada fase, entender que algumas pessoas vão ficar, outras vão seguir caminhos diferentes e ainda assim a gente precisa continuar caminhando. Crescer, no fim das contas, não é sobre chegar em algum lugar específico, é sobre aprender a lidar com essas mudanças sem perder de vista tudo que já fez sentido até aqui. E por falar em não perder de vista o que faz sentido, eu separei aqui 2 sugestões para quem quer revisitar esse universo com esse olhar de agora. Porque vamos ser sinceros, essa é uma franquia gigantesca e isso pode assustar quem está chegando agora. A primeira indicação é a série mais recente, chamada Pokémon Horizontes. E eu acho que vale alinhar uma informação muito importante aqui. Pokémon sempre foi, antes de qualquer coisa, uma história pensada para o público infantil. Então, se você é pai, mãe, ou simplesmente alguém que quer apresentar esse universo para uma criança, essa pode ser uma excelente porta de entrada. E o interessante é que Horizontes foge um pouco daquela estrutura clássica que a gente se acostumou por anos, de ginásios, insígnias, liga, tudo aquilo girava em torno de batalhas. E aqui a gente abraça muito mais a ideia de aventura. A gente acompanha a Liko, uma garota que chega em uma nova região carregando um pingente misterioso, e o Roy, que sonha em se tornar um grande treinador. Aos poucos, eles acabam se envolvendo com um grupo chamado Trovonautas, que viaja pelo mundo explorando regiões diferentes, descobrindo segredos desses mistérios. Então, mais do que uma história sobre vencer batalhas, Horizonte é uma história sobre exploração, sobre descoberta e sobre entender o mundo ao nosso redor. Já a segunda indicação é quase o oposto disso. É para quem já conhece Pokémon, já viveu isso em algum momento, mas quer revisitar esse universo com um olhar um pouco mais maduro. Eu tô falando de Pokémon Concierge. Essa é uma animação bem diferente do que a gente está acostumado dentro dessa franquia. A história acompanha a Haru, uma jovem que começa a trabalhar em um resort Pokémon, um lugar onde os treinadores deixam seus monstrinhos para descansar. E o trabalho dela é justamente cuidar desses hóspedes, entendendo o que cada um precisa, mesmo quando isso não é tão óbvio assim. E é justamente aí que a série brilha, porque ao invés de batalhas ou grandes conflitos, ela foca em pequenas histórias, em interações mais delicadas e momentos simples, tipo ajudar um Psyduck ansioso ou entender o comportamento de um Pokémon um pouco mais fechado. São episódios muito curtinhos, com um ritmo mais tranquilo, uma estética linda e uma sensação muito acolhedora. É aquele tipo de série que você assiste mais pela experiência do que pela ação. Então, se você quer revisitar Pokémon com mais calma, com outro ritmo e com uma proposta mais contemplativa, essa aqui é uma escolha perfeita. Depois da tela.
porque aqui é sobre o que fica. E para você que ficou comigo até aqui, o meu muito obrigado. Hoje a gente falou sobre jornadas, sobre mudanças e sobre as pessoas que em algum momento caminharam ao nosso lado. E foi no mínimo curioso perceber que, diferente do que a gente imaginava quando era mais novo, a jornada não é uma linha reta. Ela muda de ritmo, muda de direção, muda de companhia e tudo bem. No fim das contas, não é sobre manter o mesmo time o tempo todo. É sobre reconhecer quem fez sentido em cada fase, quem esteve ali quando a gente precisava, quem caminhou junto, mesmo que por um tempo, e quem de alguma forma ajudou a gente a chegar até aqui. Então, eu vou reforçar aquela pergunta que ficou lá no começo, lembra? Sem certo, sem errado, sem pressão para responder. Quem fez parte da sua jornada até aqui? Se fizer sentido, a conversa continua lá no Instagram, no @depoisdatelapodcast. E se esse episódio te lembrou alguém, manda para essa pessoa. Às vezes, a gente não fala, mas todo mundo gosta de saber que fez parte do caminho de alguém. E antes de ir, eu queria te fazer um convite. Entre um episódio e outro, eu comecei a escrever uma newsletter chamada Versão do Diretor. A ideia não é repetir o que você ouviu aqui, a ideia é continuar a conversa. Lá eu escrevo com mais calma, com mais espaço, sobre meus pensamentos que ficaram atravessados, sobre coisas que eu vi, joguei ou senti nesses dias. Sempre com um texto meu, uma indicação e um convite para você participar também. Se quiser receber essa newsletter, o link tá lá na bio, é só se inscrever, sem spam, sem algoritmo, sem barulho. E antes de ir, eu só quero te lembrar uma coisa. A jornada continua, com novos caminhos, novos encontros e de vez em quando com aquele reencontro inesperado que faz tudo ganhar um novo significado. Então, segue no seu ritmo, do seu jeito, mas não se esqueça de olhar para trás de vez em quando, só para lembrar o quanto você já caminhou. Então é isso. Fica mais um pouquinho porque já vai começar o cena pós-crédito. E se você quiser deixar a sua voz aqui em futuros episódios, já sabe, é só mandar um e-mail para depoisdatelapodcast@gmail.com que a gente te explica direitinho como participar. Combinado? A gente se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio. Obrigado mais uma vez pela companhia e tchau, tchau. Ei, não sai daí. Ainda tem a cena pós-crédito. Eu sou o Laerte, eu sou de Manhuaçu, Minas Gerais, e Pokémon faz parte da minha vida há muitos anos. Quando começou, eu não tinha condições de jogar nenhum jogo de Pokémon. Não existia celular, só existia Game Boy, Nintendo 64. Então, o máximo que eu podia fazer era assistir o anime e comprar umas cartinhas do Pokémon, que era o que a gente tinha acesso, né? Então, o primeiro jogo de Pokémon que eu joguei, assim, original, porque antes a gente tinha emulador no computador, né? O primeiro foi o Pokémon XY. Foi quando eu tava com o meu próprio emprego e eu consegui comprar um Nintendo 3DS usado na internet. Então o pessoal fala muito mal do XY e eu vejo todas as falhas que tem, mas é aquele jogo que fica lá no meu coração, sabe? Que é o jogo que foi o primeiro que eu consegui ter com as minhas próprias condições, então fica com aquele lugar especial. E Pokémon continua fazendo parte da vida até hoje. Agora eu tô com 37 anos, sou casado, e eu e minha esposa jogamos Pokémon. Ela joga comigo no Nintendo Switch atualmente, não joga todos, ela joga alguns deles da série principal. Ela jogou Pokémon ZA, Arceus, que inclusive é o preferido dela, e o meu também. Ela jogou Scarlet Violet, Sword and Shield, ela jogou todos esses do Switch. Acho que ela ficou sem o Brilliant Diamond Shining Pearl e não jogou Let's Go também, que não foi muita cara dela. Mas a gente joga juntos, a gente disputa o videogame. E Pokémon é uma franquia que faz muito parte até hoje, quero que continue fazendo. Ela é muito especial e, por mais clichê que seja, meu Pokémon preferido é o Charizard. Por muitos anos foi só ele, mas depois chegou mais um que acabou empatando, que é o Decidueye da 7ª geração. O povo odeia Lola, mas é a minha geração preferida. Sinta, relembre, compartilhe, depois da tela, porque aqui é sobre o que fica.